Olá, seja muito bem-vindo a esse workshop de produção musical independente. Meu nome é Fábio, eu sou conhecido como Fábio FG. Eu sou músico, eu sou instrumentista e também trabalho com produção musical. Todas as minhas músicas eu mesmo produzi, desde a parte da composição até a parte de montar os instrumentos, fazer todo o processo de mixagem e também produzir outros artistas da minha cidade também. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar um pouco sobre a introdução à produção musical. Porque talvez você seja um músico e você já se deparou com essa situação. Eu preciso procurar um produtor, eu preciso produzir a minha música. Como que é esse processo? É simples? É complexo? Existe um jeito só de se fazer? Existem muitos jeitos? Como que é isso? E eu estou aqui para de alguma forma iniciar esse papo e poder te esclarecer algumas coisas, mostrar alguns caminhos e apresentar algumas possibilidades para que você possa, inclusive, fazer a sua produção musical de forma independente. Às vezes você pode pensar assim, Fábio, bacana esse vídeo, mas eu não tenho recurso para procurar um produtor. Como que eu faço? Você está no vídeo certo, aqui a gente vai trocar algumas ideias e eu vou te apresentar algumas possibilidades para que você possa começar com a produção musical de maneira independente. Dependendo do seu estado, da sua etapa musical, da sua carreira artística, talvez você esteja num processo de querer gravar um single, ou melhor, gravar até uma guia para apresentar para alguém. Talvez para isso você não precise de fato procurar um estúdio, a depender da forma como você organiza a sua música. E talvez você ter conhecimento básico de produção seja o suficiente para você gerar esse material. Mas sem querer chegar muito lá na frente no nosso papo, eu queria começar com uma pergunta. Onde está a produção musical? E isso vai responder um pouco também o que é a produção musical. A produção musical ela está entre o artista musical e o seu público. Então, existe um músico que, eu gosto de tocar minha música, gosto de cantar, gosto de tocar violão, gosto de compor algumas coisas, e ele tão somente gosta de viver o prazer da música. Isso é muito bacana. Mas pode ser que esse músico diga assim, cara, eu queria apresentar minha música para o mundo, eu queria trabalhar ela de alguma forma, eu queria escolher melhor os instrumentos, eu queria fazer um produto musical, um produto artístico e apresentar para as pessoas. Como que eu vou fazer? Que processo eu preciso passar para gerar esse conteúdo que pode chegar nas pessoas? Esse processo é o que a gente chama de produção musical. A produção musical, então, está entre o músico artista e o seu público. E eu vou te apresentar aqui algumas possibilidades de como produzir a sua música. E quando eu digo algumas possibilidades, trazendo de uma certa perspectiva o caminho mais tradicional, que vai abordar talvez os temas que são mais senso comum entre as diferentes formas de fazer produção musical. Eu estou falando com você aqui e nesse exato momento tem alguém lançando alguma tecnologia que vai fazer com que a produção musical possa ganhar um novo contorno, porque a cada dia o nosso mundo está evoluindo, está se desenvolvendo e novas formas de fazer arte estão surgindo. Então o que eu vou te falar aqui é bem introdutório nesse assunto, mas eu espero de verdade que ele possa te instigar a mergulhar no universo da produção musical. Produção musical é um universo, é um oceano, você vai mergulhar e quanto mais você mergulha, você vai perceber que existem coisas novas para se aprender, coisas para se aperfeiçoar, jeitos diferentes de se fazer a mesma coisa e produtores musicais de diversos tipos. Não existe um caminho só. Produtor musical funciona para todos os tipos de música, para todos os tipos de artistas, para todos os tipos de configuração musical. Não, existe um universo aí, mas mergulhar nesse universo é muito bacana e eu te convido nesse nosso workshop de produção musical independente. E onde a produção musical se mete? Será que ela cuida apenas de uma etapa da produção de uma música? Será que ela tem a ver tão somente com o registro? Ou é uma parte muito pequena nesse processo de conectar o artista musical ao seu público? Eu vou te falar que a produção musical ela se mete em quase tudo no processo de gerar um produto musical. Em quase tudo. Nós podemos ter produtores musicais que, dependendo da demanda que ele vai ter,
do desafio que algum músico pode apresentar para ele, ele vai se meter em tudo. Ele vai se meter na composição. Se a música, por exemplo, tiver letra, ele vai se meter na letra também. É possível que ele possa falar assim, poxa, eu acho que poderia mudar isso aqui. Ele pode se meter na escolha dos instrumentos utilizados para registrar aquela música. Ele pode se meter, inclusive, na escolha dos músicos para fazer o registro. Ele pode se meter na proposta. Ele pode cuidar de tudo aquilo que envolve aquela composição. Naturalmente, tudo isso é uma forma muito natural e tem que ser de forma muito natural e muito amigável, né? É importante que o músico ele tenha contato com o produtor musical, caso esse produtor musical seja uma outra pessoa, que possa também ter sensibilidade para apresentar propostas, enfim. Mas a produção musical ela realmente envolve tudo isso e envolve também a parte do registro, que é a parte de você gravar a música, é a parte onde você vai para os instrumentos, onde você vai para as tecnologias para de alguma forma guardar aquela música, gerar o produto para que então outros envolvidos nesse fazer cultural possam levar essa música para o público. Então a produção musical ela se mete em tudo. Vamos supor, e aqui eu estou fazendo apenas uma suposição de que você vai procurar um produtor. Talvez você já viveu essa experiência ou talvez você esteja pensando nessa possibilidade. É bom que isso esteja aberto também. Você tem uma música na sua cabeça, você não é um músico de ter feito aula, você não é um músico profissional, você não sabe os fundamentos da música tradicional, notas, acordes, partituras. Você só tem uma música que você criou e você fala, eu quero apresentar essa música para o mundo. Vou procurar um produtor musical. Esse produtor musical, então, ele vai ter muito mais trabalho, ele vai se meter muito mais, porque ele vai pegar talvez a melodia que você desenvolveu e vai de alguma forma escrevê-la em notação musical. Ele vai escolher os acordes que vão combinar com aquela melodia, ele vai escolher os instrumentos que vão fazer parte da gravação, ele vai escolher também, por exemplo, os instrumentistas que vão tocar aquilo. Então ele vai ter todo um processo de criar junto com você a ideia final daquilo que vai ser gravado. Essa é uma possibilidade que alguns produtores musicais também atuam. Mas nesse nosso workshop eu vou te fazer uma outra proposta. Nós vamos partir do pressuposto de que você pensa junto comigo, me acompanha nesse pensamento que talvez seja de fato a sua realidade. Você é um músico que faz parte de uma banda e você já tem uma música, vocês têm uma música que vocês falam, essa é a nossa música principal, e vocês querem registrar essa música, vocês querem gravar essa música, ela já está pronta, ela já tem os acordes, já tem a melodia, já tem os músicos que vão ser os envolvidos no processo de gravação, e você então precisa agora gerar o produto para de fato mandar esse produto para o seu público, para as empresas responsáveis por compartilhar a música na internet, por exemplo. Então nós vamos partir de um pressuposto de que você está procurando um produtor musical para fazer o registro. Como que é esse processo de registro, de gravação de música? Então eu separei aqui algumas etapas, nós vamos entender cada uma dessas etapas, nos aprofundarmos nelas, para que você possa entender como que é uma vivência de produção musical. E assim você entender também que é possível, dado algumas configurações artísticas, você fazer sua produção musical de maneira independente. Eu não estou com esse workshop aqui dizendo que esse é o caminho ou o melhor caminho, mas é um caminho que pode te facilitar, pode te mostrar uma possibilidade de você gerar algum recurso para talvez, num segundo momento, você poder contratar o serviço externo de um produtor musical, mas caso, de acordo com a sua proposta musical, seja melhor você mesmo ser o produtor musical, por que não? Eu vou te apresentar esse caminho. E o que eu quero te apresentar agora como a primeira etapa desse processo de registro musical é o seguinte: escolha um produtor ou produza você mesmo. Por mais que nós estejamos aqui num workshop de música, de produção musical independente, é importante que você entenda o que de alguma forma está envolvido na escolha de ou você produzir a sua música de forma independente ou você contratar os serviços de um produtor. São dois caminhos e não há caminho melhor, são só dois caminhos. Se você for escolher um produtor musical, eu quero escolher alguém para produzir a minha música, isso vai te gerar algumas facilidades.
Por exemplo, o produtor musical provavelmente já vai ter todos os equipamentos para fazer a produção e o registro da sua música. Talvez ele já tenha expertise suficiente para poder fazer esse processo e talvez ele tenha também estrutura física, não só tecnológica, para poder também receber a sua arte e produzir um material muito bacana. Só que isso também é um serviço que vai ter um certo custo. E a escolha de produtor musical, independente dele ter todos os recursos físicos e de alguma forma que você paga, né, ou físicos mesmo, para poder gravar a sua música, nem sempre isso é uma garantia de que ele vai poder fazer um trabalho bacana na sua música. Por quê? Porque pode ser que ele seja um produtor musical especializado em algum gênero musical que não seja o seu. Por exemplo, vamos supor que você seja um cantor de uma banda de rock. E você tem uma banda de rock, distorção, bateria, instrumentos acústicos ali, né? E você vai procurar um produtor e por algum motivo você encontrou um produtor musical que é muito bom no que faz, tem bons equipamentos, mas ele é especializado em música eletrônica. Talvez você não vai conseguir chegar naquele seu objetivo ao gerar o recurso, porque você vai falar assim: nossa, essa produção musical não ficou como eu gostaria. Isso não é um demérito do produtor. Talvez ele não esteja acostumado a produzir músicas com aquela proposta musical, com aquele tipo de instrumento. O resultado vai sair de uma certa forma. Agora vamos supor que você de fato encontrou um produtor musical que trabalha com seu estilo musical. Isso pode ser muito positivo, isso pode gerar um produto cada vez mais parecido com aquilo que você idealizou. Mas vamos supor que você não tenha recursos para poder pagar por uma produção musical de algum profissional e você fala assim: não, pelo que eu quero é uma proposta tão simples, eu quero gravar uma guia tão simples, quero gravar apenas o conteúdo para que eu possa apresentar para fulano, para que ele possa conhecer a minha arte e com isso talvez eu poder participar de algum evento ou competir em algum edital, por exemplo. Você pode também seguir pelo caminho de você mesmo ser o produtor da sua música, mas para isso você vai precisar conhecer os equipamentos, ter um mínimo de estrutura para que você então possa fazer esse processo. E é muito importante que você estude também. Estude tanto a sua proposta musical, ouvindo outros artistas da sua proposta, para que você possa entender a nuance que de alguma forma permeia todas essas músicas e que você possa entender também sobre os processos de produzir música. Como que eu gravo? Quais são os aplicativos necessários? Quais são os equipamentos necessários? E você vai precisar também investir. Fica a seu critério decidir qual que é o melhor caminho dada a sua realidade. E agora que você já decidiu como que vai ser, se você vai de alguma forma contratar um produtor musical ou você mesmo vai produzir a sua música, nós podemos passar para a segunda etapa. E aí eu quero supor que você escolheu você mesmo produzir a sua própria música de forma independente. A segunda etapa é você conhecer, entender quais são os recursos que você vai precisar obter para poder fazer essa produção musical. E como eu te disse, existem várias formas para você produzir a sua música, várias formas. E para ser sincero, se você tem apenas um celular, você consegue produzir a sua música. Isso é uma forma de você produzir a sua música que talvez, de acordo com a sua necessidade musical, seja o suficiente. Mas o que eu vou te apresentar aqui, como eu te disse, é uma proposta mais tradicional do que seria uma gravação, quais são os equipamentos, os aplicativos também geralmente utilizados nesse processo de produção musical, para que você possa conhecer e entender a necessidade e a importância de cada um deles. Eu listei alguns aqui e vou te apresentar, e você vai estar vendo no vídeo também algumas imagens que vão poder ilustrar tudo isso. O primeiro é uma sala acústica. Todo estúdio profissional em que você for, você vai ter uma sala acústica. Ah, mas eu quero produzir de forma independente e eu não tenho uma sala acústica. O que é uma sala acústica? Uma sala acústica é uma sala preparada para que você possa fazer uma gravação sem interferências de ruídos, de barulhos externos que possam entrar na sua gravação. Se você não tem uma sala acústica profissional, com as paredes revestidas com algum equipamento que possa fazer esse isolamento, você pode muito bem na sua casa encontrar um cômodo que seja silencioso. Ah, nesse lugar aqui é quietinho, a família não tá, o cachorro fica bem distante, não tem uma rua perto onde passa carro buzinando. Então, se você tem um lugar onde você tenha silêncio o suficiente para fazer uma gravação, essa pode ser a sua
sala acústica independente, sem problema algum. Quando eu fazia as minhas músicas no começo, eu não tinha nada que me auxiliasse, nem mesmo algumas espumas que me ajudavam, mas eu conseguia gravar algumas coisas, e com o tempo você vai se aperfeiçoando aquele espaço para que você possa ter um resultado melhor na sua música gravada. O segundo equipamento que você vai precisar é um computador. Um computador para quê? Porque é ali onde você vai colocar todos os áudios, todas as mídias digitais, onde você vai gravar, e depois você vai juntar esses registros individuais para fazer mixagem, para fazer masterização. Então ter um computador é importante, não precisa ser a máquina do momento, um computador simples, mas que funcione e que você consiga trabalhar com ele de forma tranquila, é bacana para que você possa registrar essa música. Quanto mais a sua música for bem elaborada, quanto mais arquivos de áudio você trabalhar, mais isso vai exigir do seu computador. Então um computador melhor vai te permitir trabalhar melhor. E com um computador melhor você vai poder usar também alguns softwares melhores para poder fazer a sua gravação. Alguns que são mais pesados, que têm mais qualidade. Então tudo isso vai contar, mas não necessariamente você precisa ter um computador top de linha para fazer sua produção. Um computador simples é capaz de dar conta desse recado, dada a sua configuração musical. Você vai precisar também de uma placa de som. E por que eu digo que você vai precisar de uma placa de som? Uma placa de som ou uma interface de áudio vai ser a conexão dos equipamentos de captura de áudio e o seu computador. Porque geralmente os nossos computadores que nós compramos nas lojas principais, eles não vêm com uma interface de áudio preparada para fazer um registro bacana. E existe ali naturalmente uma saída de áudio, uma entrada de áudio, onde você pode conectar geralmente um cabo pequenininho, né? Aquele cabo que é parecido com o de fone e tal. Mas para você gravar e conectar, por exemplo, um cabo XLR, um cabo P10, você não tem esse recurso de maneira comum nos computadores. Então você vai precisar adquirir um equipamento para fazer essa conexão. Inclusive para que você possa utilizar o próximo item da lista, que é um microfone condensador. Se você for gravar áudio, é interessante que você possa ter um microfone condensador. Esse microfone que eu estou usando, por exemplo, ele é um microfone condensador simples, mas para que ele possa funcionar, ele precisa de uma carga elétrica diferente, que eu não consigo ligando diretamente no computador, porque eu não tenho nem entrada no computador para isso. Então eu preciso conectar ele a uma interface de áudio, e essa interface de áudio sim eu ligo ao computador. E isso me garante o quê? Isso me garante uma captação melhor do áudio. Isso faz com que eu consiga ter um resultado melhor na captação do áudio, até porque esses microfones eles têm uma sensibilidade diferente ao que estão capturando. Se você comparar um microfone condensador com um microfone tradicional, aquele que você viu os músicos cantando, em via de regra eles têm propostas diferentes e sensibilidades diferentes. Mas o microfone condensador ele é mais adequado para fazer uma gravação musical. Esse que eu estou usando, por exemplo, é muito baratinho, você encontra na internet. Hoje em dia existem muitas facilidades para você encontrar um microfone condensador na internet, mas ele não é o mais adequado para uma gravação musical. Talvez para gravar um workshop, para fazer uma coisa mais simples, seja o suficiente. Então, quanto mais recurso você tiver, também é interessante que você consiga adquirir um microfone melhor que vai te entregar um resultado melhor. Os próximos itens dessa lista de equipamentos que você vai precisar ter para fazer uma produção musical são instrumentos reais e instrumentos virtuais. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter instrumentos reais, né, para gravar a sua música. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um violão na sua casa e você queira gravar com esse violão, porque esse violão ele tem um som muito maravilhoso. Quando você fez a música, você fez pensando no timbre desse violão e você fala assim, não, eu quero exatamente esse timbre na minha gravação. Inclusive, eu quero o toque que eu faço nesse violão, nessa minha música. Então, você pode muito bem usar o seu instrumento real. Mas, em alguns casos, você quer gravar algum instrumento e gravar um instrumento real não seja o melhor caminho. Ou talvez você não tenha, na verdade, a estrutura necessária para gravar um instrumento real. Por exemplo, você quer gravar uma música de forma independente, mas você não tem uma sala acústica, você não tem um kit de microfone profissional para fazer uma captação profissional e você gostaria que na sua música tivesse o som de uma bateria acústica, uma bateria tradicional.
Como que você faria isso? Fica um pouco mais difícil dependendo da sua configuração de estrutura e o recurso que você tenha. Então você pode optar por instrumentos virtuais. Nós conhecemos esses instrumentos por VSTIs. São instrumentos que você pode baixar, você pode fazer o download deles e no seu aplicativo de gravação você consegue utilizar. Você consegue usar os sons de uma bateria acústica, mesmo sem você ter uma bateria acústica, mesmo você sem ter uma sala que seja adequada para gravar uma bateria acústica e mesmo sem você ter os microfones para isso. Então, dependendo do tipo de música que você vai produzir, você consegue encontrar uma solução em instrumentos reais ou então em instrumentos virtuais. Eu particularmente adoro instrumentos virtuais. Eu sempre produzi muito mais música hip hop e existem uma infinidade de instrumentos virtuais na internet e existem muitos que são gratuitos, que você pode baixar e utilizar e eles vão trazer novas nuances, novos contornos para o que você está produzindo. Então fica aí uma dica também para você pesquisar, porque é muito bacana conhecer as possibilidades que o instrumento virtual pode trazer para a sua música. Para terminar essa lista, duas coisas. É importante que você tenha cabos de qualidade, né, que vão fazer as conexões entre o microfone e a sua interface, entre o violão e a sua interface. O cabo ele pode influenciar negativamente na sua produção. Então, quando você for gravar, é importante que você tenha atenção ao adquirir bons cabos para que você não possa ter problemas por conta dessas conexões. E por fim, como eu já até citei, você precisa de um aplicativo que a gente chama de DAW, né? DAW, que é um software que você vai instalar no seu computador e ali vai ser onde você vai de fato gravar a sua música. É nesse aplicativo que você vai poder incluir também instrumentos virtuais. Esse aplicativo vai receber tanto os registros que você está fazendo de gravação, o áudio que chega na sua interface, que vai para o computador, vai para esse aplicativo, e você pode usar também instrumentos virtuais que vão também estar compondo a sua música nesse aplicativo. E para você usar também instrumentos virtuais, fica um plus aí. Você pode usar tanto pelo mouse e pelo teclado, a possibilidade de você usar esses instrumentos virtuais com o que você já tem no seu computador, ou então você pode usar um controlador ou um teclado que tem uma função de conexão USB com o seu computador, para que você, a partir do uso do seu teclado ou do seu controlador, que é um teclado só que mais simples, com funções muito mais voltadas para esse tipo de produção, você pode controlar aqueles instrumentos virtuais. Então, por exemplo, eu baixei um instrumento virtual de violino, porque eu não tenho violino, não conheço quem toque violino, nem tenho os equipamentos bacanas para gravar um violino. Através do teclado você pode acessar aquele instrumento virtual no seu computador e pelas teclas do teclado você vai gravar o som de violino na sua música. Então isso é muito interessante também. Vamos para a próxima etapa então da produção musical independente. A próxima etapa é você gravar uma guia. Agora que você já conhece os equipamentos necessários para você fazer uma produção, você já tem esses equipamentos, você já conseguiu mapear o que você precisa, é legal que você grave uma guia. E para gravar uma guia você vai fazer algumas escolhas iniciais. A primeira delas, por exemplo, é você escolher o tom da música. Numa guia você vai definir, o tom da música vai ser Dó. Para quem estuda música, isso é importante também que o produtor musical conheça de música. Sim, esse tom tá bacana, vamos gravar a música nesse tom. Ou então, poxa, não ficou muito bacana esse tom não, vamos trocar para lá, vai ficar melhor, vai soar melhor no resultado final. Você define o tom nesse processo de você estar gravando uma guia. O que é uma guia? Não expliquei o que é guia, né? Guia é um rascunho. É uma gravação inicial, uma gravação simples, mas que vai ajudar tanto no processo de gravação definitivo, como já é algum conteúdo para você escutar, colocar no seu celular, no seu fone, para você ouvindo, para você entender se a ideia que você quer gravar realmente está traçada nesse rascunho, ou se não, precisa mudar. Por exemplo, a próxima etapa é você definir o BPM, as batidas por minuto. Quando você grava uma guia, você escuta, você vai ouvir e fala assim, não, realmente gostei, o andamento da música tá bom, ou então não, tá muito rápido, tem que desacelerar, ou então tá muito devagar, tenho que acelerar. Tudo isso nós definimos numa gravação rascunho para que nós não
precisemos gravar de maneira mais detalhada tudinho e lá na frente precisar alterar porque o tom não ficou bom ou porque o BPM, né, o ritmo da música, as batidas por minuto não ficaram adequadas para aquele tipo de gravação que você queria. E é interessante que você possa também nesse processo validar estrofes, refrões, pausas e repetições. Vai cantar o refrão 2 vezes, uma vez só, vai ir, vai voltar, a música ficou pequena, ficou grande, vou escrever mais uma parte. Nós validamos isso também no processo de gravar uma guia, que é um processo de pré-produção, eu poderia dizer assim. E a guia também é interessante porque ela vai ser uma base, um áudio inclusive, para que você possa gravar os outros instrumentos depois. E aí na próxima etapa eu vou te explicar assim por alto um panorama de como que funciona esse processo de gravação e como que mudou de tempos passados para os nossos tempos atuais, como que funciona hoje em dia a gravação de uma música e por que a guia pode ser interessante inclusive para ajudar nesse processo. Agora, a próxima etapa e a penúltima etapa, né, por mais que isso seja desdobrado em diversos processos de forma panorâmica, a próxima etapa é a penúltima, que seria o início de fato do processo de gravação, a hora da gravação mesmo, onde você já definiu o tom da música, definiu o BPM, como que vão ser as repetições, não que isso não possa ser alterado, por exemplo, a questão das repetições no segundo momento, mas você já tem uma noção de como que vai ficar a sua música. Então você pode começar o início do processo de gravação. E o início do processo de gravação, para quem nunca viveu como que é uma gravação profissional, mesmo uma feita de forma independente, é uma coisa de cada vez. No passado, se você assistiu alguns filmes que falam sobre como que foi a evolução da música, no passado as pessoas gravavam tudo de uma vez só e todos os instrumentos de uma vez só. Por exemplo, se existia uma banda que existiam 4 instrumentistas e um vocal, e eles queriam gravar uma música, os estúdios só tinham o que nós chamamos de uma pista para gravação. Então ele microfonava todo mundo, colocava o REC, colocava o botão de gravar e gravava e todo mundo tocava junto. E se um errasse, tinha que parar, todo mundo regravar tudo novamente, porque não podia ter um erro, mesmo que fosse de um camarada só, e tinha que ser tudo perfeito desde o começo. Hoje em dia nós já vivemos uma outra era de tecnologias, então nós podemos gravar de forma independente em várias pistas diferentes, em várias regiões do nosso aplicativo diferentes e assim depois juntar. Então eu gravo primeiro, por exemplo, o teclado, depois de gravar o teclado eu posso gravar o violão. E o violão vai ser gravado com base naquilo que ele já está ouvindo o teclado já gravado, é uma possibilidade. Ou eu posso usar inclusive a minha guia de forma bem baixinha na gravação para gravar por sobre ela, sempre guiado por quê? Pelo metrônomo. O metrônomo é o que vai me ditar o tempo. Não, eu decidi que eu vou gravar uma música com 92 de BPM, 92 batidas por minuto. Vai ter um tec, tec, tec na minha gravação, no meu fone. Eu vou gravar sempre naquele metrônomo ali, para que a música possa ficar com o mesmo ritmo desde o momento que ela começou até o tempo que ela terminou. E aí eu gravo o violão. E eu posso gravar, por exemplo, violão num dia e fazer uma gravação perfeita, me dedicar a gravar o violão e depois num outro dia gravar o teclado e num outro dia gravar a voz e depois no meu aplicativo eu vou lá juntar tudo isso e fazer uma música só. Não precisa ser uma gravação simultânea para que possa funcionar. Nós já vivemos essa era de tecnologia para gravar dessa forma. E nesse processo de gravação, uma coisa que eu te digo é o seguinte: é importantíssimo que você faça uma captação mais perfeita possível, para que a próxima etapa, que vai ser a última, seja o mais simples possível. Então, quanto melhor eu gravo o violão, quanto melhor eu gravo a minha voz, quanto melhor eu gravo todos os equipamentos, os instrumentos, né? Tudo aquilo que envolve a minha arte, melhor vai ser a última etapa. E qual que é a última etapa? A etapa de mixagem, equalização, ajustes. Então, se eu tenho uma captação muito boa, eu vou precisar consertar muito pouca coisa na minha próxima etapa. Então, essa parte da gravação, ela é importantíssima e ela de fato vai gerar muito resultado. Ela é a principal, né? Que é o processo de registrar. E se eu fizer um processo meia boca de gravação, pode ser que minha próxima etapa de mixagem e equalização não dê conta de consertar os erros da minha gravação. Então eu preciso que o músico ele possa se dedicar muito para fazer o melhor registro possível, para que a próxima etapa seja apenas um detalhe e para que ela não tenha dificuldade de corrigir os eventuais erros que possam surgir nessa etapa atual.
E agora nós vamos para nossa última etapa do processo de produção musical focado no registro, né? Nós falamos que produção musical envolve muita coisa, mas quando se fala de registro, que é a gravação da música, nós vamos agora para nossa última etapa. E qual que é essa última etapa? Como eu disse, mixagem, equalização, existe o processo de masterização também, que a gente não vai abordar aqui também, mas também é um processo muito importante na construção desse seu produto musical. O que a gente vai fazer na mixagem e equalização? Já está gravado, Fábio, já gravei, não era só isso que precisava fazer? Então, o produtor musical, agora que ele já tem todas as faixas gravadas, já tem todos os áudios, já tem todos os equipamentos, já usou tudo, já gravou o violão, gravou a voz, gravou a bateria, seja uma bateria real ou uma bateria virtual, por exemplo, já está tudo ali no programa. Mas ainda precisa haver um processo de refinar tudo isso, porque ainda está tudo muito bruto. É preciso que exista uma etapa final para que tudo isso possa ficar harmônico e possa gerar um produto bem apresentado. Porque vai ter coisa que vai estar no volume absurdo, porque gravou o violão um dia, o violão está no volume absurdo, e de repente a voz está baixinha, não consigo ouvir a voz. Agora é o trabalho de produção, de fazer com que tudo isso possa soar de maneira mais harmônica possível. Então, nesse processo, os volumes vão ser ajustados. A bateria está no volume muito alto, então vamos abaixar o volume da bateria. Ou então, o problema não é a bateria como um todo, é só aquele prato. Esse prato nós vamos colocar então com o volume um pouquinho mais baixo. Ou então, esse prato ele está com volume bacana, mas o agudo dele está muito violento, agressivo ao ouvido. De alguma forma a captação pegou um barulho muito estridente e é preciso dar um ajuste. Também, junto com o ajuste do volume, a gente vai ajustar também agudos, médios e graves, para que o som possa soar de maneira não agressiva, quando não se quer ser agressivo nessa música. Gostei, coloquei esse prato agora no volume certo e ajustei o agudo dele para que ele possa soar agradável ao ouvido, porque essa é a proposta dessa música. Porém, eu queria que esse prato, de alguma forma, soasse mais pro lado de cá do que pro lado de lá. Você já ouviu uma música, ou você já foi no cinema, por exemplo, quando você está num filme de guerra e de repente passa um helicóptero e você percebe que o helicóptero ele tá nas caixas de som, passando de um lado para o outro, acompanhando aquilo que você está vendo? Então, isso tem a ver com o estéreo, né? Tem a ver com a posição do áudio naquela perspectiva que nós temos ali de onde nós estamos ouvindo. Se você for ouvir num sistema que existam várias caixinhas, você consegue ter uma percepção diferente, mas quando você está ouvindo com dois fones, já é possível você ouvir um som mais alto de um lado do que de outro. E isso também auxilia para que nós possamos, de alguma forma, distribuir melhor os áudios na nossa música, e isso vai de alguma forma soar melhor. Se tudo tiver no centro da nossa música, pode ser que fique embolado. Mas se eu pego esse prato, por exemplo, que eu já ajustei o volume, já ajustei o agudo dele e coloco ele mais pro lado de cá, pode ser que eu consiga pegar um outro prato e colocar mais pro lado de lá. E assim, no meu pan, no meu estéreo, eu vou ter um resultado muito bacana que eu posso ajustar também nessa nossa última etapa do processo de registro. E eu posso também falar assim, nossa, esse prato ficou muito bacana, mas eu sou muito doido. Eu quero fazer uma produção musical inovadora e eu quero que esse prato tenha um efeito de eco. Pode ser que na sua proposta musical isso faça todo sentido. É possível também nesse programa você usar aplicativos que você pode baixar, que você pode comprar, ou que talvez já venham até mesmo incluídos lá na sua DAW, no seu aplicativo principal de produção. Você pode incluir um efeito nesse prato, você pode incluir um delay, você pode incluir um reverb, uma ambientação. Existem vários efeitos que você pode incluir nessas suas tracks, nas suas faixas de áudio, para chegar no objetivo que você tem com aquela sua produção musical. Você pode também, por exemplo, fazer afinação vocal. Poxa, o cara que cantou, fez o melhor dele, se dedicou e ficou bom. Mas teve uma notinha que que deu bobeira, que na hora de gravar a gente deu bobeira, não percebeu. Se chegasse um pouquinho para cima, ia ficar perfeito. É possível também que no processo de produção musical, nessa etapa, você lá no computador pegue aquele trechinho que ele gravou o áudio e possa afinar para que não tenha esse problema na sua gravação final. E você pode também pegar, por exemplo, principalmente os equipamentos que foram gravados de forma virtual e quantizar. Ah, a gravação é 92 BPMs, eu já defini o ritmo,
mas quando o cara do teclado gravou, teve uma notinha que não ficou perfeitamente ali no tempo correto. Eu também, nesse processo de produção musical, posso ajustar essa notinha para que, se não for um problema de afinação, mas de tempo, ela possa chegar no tempo certinho e soar melhor no meu produto final. É isso. Tá vendo como é simples? É muito simples de você entender que é capaz de fazer um processo de produção musical de forma independente. Aqui nós fechamos esse workshop de maneira muito panorâmica, mas trazendo todos os principais pontos tradicionais de como que é gravar uma música. E eu espero de verdade que isso possa ter inspirado você e motivado você a se aprofundar nesse universo da produção musical. E aí vai depender muito do seu fazer artístico. Se você faz rap, por exemplo, você vai precisar de determinados equipamentos, conhecer alguns instrumentos virtuais que vão te auxiliar nesse processo. Mas se você tem uma banda de rock, por exemplo, ou se você toca numa orquestra, quem sabe, isso vai te levar por um outro caminho. Mas talvez com esse panorama você possa entender quais são as principais etapas de produção musical, entender em que contexto musical você está inserido e como que você pode decidir para poder registrar a sua arte e compartilhá-la com o mundo. Eu espero que de alguma forma eu tenha agregado conhecimento a você. Muito obrigado e bons estudos de produção musical, e eu espero que você possa produzir muito conteúdo bacana por aí. Até mais!